a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar entrando na sua casa. Vim trazer uma notícia que vai interessar a todos, inclusive a todos aqueles que estão acompanhando os sinais dos últimos tempos. Eu tive que dar uma breve pausa nos estudos sobre EQM, né, experiência quase morte, e eu vim também trazer algumas coisas para você, como sugestão de algumas pessoas que me pediram para que eu mesclasse os estudos com os acontecimentos, né? 2 dias atrás eu recebi algumas mensagens de pessoas que moram aqui fora, né? E que me preocupou muito. E eu, antes de começar a falar para vocês tudo que eu vou expor aqui, eu peço que você, se puder, baixe esse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque infelizmente nós não vamos continuar podendo nos comunicar, ok? O que eu vou trazer para vocês hoje é de extrema importância. Não foi ninguém que me disse, eu vi. E eu peço que todos vocês, a partir de agora, comecem a acreditar, quem não acredita, que a Bíblia é um livro verdadeiro, que tudo que nela está escrito irá se cumprir, que o Apocalipse não é uma ideia mitológica, não é um folclore, mas que tudo que Jesus falou em Mateus 24, um dia iria acontecer e vai acontecer. Eu quero avisar vocês que 2 sonhos que Deus me deu, um foi em 2014 e 2015. O outro, eu não sei precisar exatamente quando foi, mas foi no meado de 2018. Ambos os sonhos, ambas as revelações estão acontecendo. A primeira revelação que está acontecendo é aquela revelação que eu postei falando sobre um vídeo falando sobre o impeachment de Dilma Rousseff. Eu vou relembrar algumas coisas, vou botar um link aqui em cima para vocês em algum desses lados aqui. Eu peço que vocês acompanhem na íntegra esse vídeo e vocês vão entender o que eu estou falando. No ano de 2014, eu era uma pessoa que, como eu já narrei aqui outrora, eu não tinha condições financeiras de viajar para fora, quanto mais morar fora do Brasil. E Deus me deu essa revelação que isso ia acontecer e 3 meses depois eu estava indo fazer um intercâmbio e alguns meses depois eu estava indo morar fora do Brasil. Nessa revelação, Deus me mostrava que eu estava buscando o documento, eu ainda não estava morando fora do Brasil, preste bem atenção. Deus me mostrava que eu estava indo buscar um documento no aeroporto, e no aeroporto o homem, quando me dava esse documento, ele dizia que o país tinha regras e que eu tinha que obedecer a regra desse país. E ele falava para mim que ele sabia tudo o que eu fazia nas redes sociais, no YouTube. Ele sabia que eu pregava através do YouTube. Na época eu não tinha o canal Falando de Deus. E ele falou que se eu quisesse falar do meu Cristo, falar da minha religião para alguém, que eu não deveria fazer, porque o país tem regras. E que é para eu ficar apenas com a minha Bíblia, com as minhas ideologias, apenas para mim e dentro da minha casa. E ele perguntava para mim se eu aceitava as regras do país. Neste mesmo sonho, eu tive uma revelação. No sonho, que vários pastores estavam sendo presos por inúmeras coisas que eles estavam pregando. E uma dessas coisas que os pastores estavam sendo presos era porque estava pregando sobre a parte de transgêneros. Quem não assistiu essa revelação, eu peço que vocês vá até lá. O que aconteceu? Nós já temos aproximadamente 6 anos dessa revelação. Agora, 3 dias atrás, eu recebi um link que eu vou estar colocando aqui para vocês. Eu fui convidada há alguns meses atrás
a assistir um culto em uma igreja africana e eu me senti muito bem. Eu senti a presença de Deus naquela igreja. Não que a igreja seja uma igreja africana, mas a maior parte dos seus membros, quase que 100% dos seus membros são africanos, são de diversos países da África. O seu líder se chama Pastor Chris, ou seja, Chris. Ele tem uma mensagem muito enfática a respeito das coisas que Deus requer para a igreja. O pastor Chris, durante esse período de coronavírus, ele tem pregado quase todos os dias online. E ele tem conseguido a marca de mais de 3 bilhões de ouvintes todos os dias. E uma das pregações do pastor Chris, eu vou colocar o link na descrição desse vídeo, ele narrou a respeito do que se trata o coronavírus. E ele falou que esse coronavírus não é a ira de Deus. Não tem nada de Deus nesse coronavírus. Eu, particularmente, já tinha recebido essa revelação por conta de uma outra que eu vou contar para vocês ainda nesse vídeo. Espero que vocês apenas vão seguir a linha de raciocínio. E ele narrou várias coisas que estão acontecendo, inclusive na Índia, que pessoas não estão podendo sair e quando saem são machucadas e muitas delas são mortas pela polícia local. E muitas pessoas estão recebendo a lei marcial de não sair de suas casas. E ele começa a narrar várias coisas e pontua que o coronavírus é uma intimidação de Satanás para antecipar a perseguição da igreja. Só que ele nos traz uma informação muito, dentre tantas, o pastor Chris nos traz uma informação preciosíssima, mas que incomodou a muitos políticos. Ele disse que na Dinamarca, em março desse ano, assim que surgiu a notícia do coronavírus, a Dinamarca ela liberou uma lei de vacinação obrigatória. Aquele que não vacinar o seu filho ou não se vacinar, não poderá sair de sua casa nem para ir ao mercado, não pode pegar transporte público, não pode fazer nada. Essa pessoa tem que estar enclausurada, ela tem que estar literalmente dentro de casa. E a própria manchete diz que o governo diz: nós sabemos onde você está e nós podemos te pegar e podemos te prender, por conta dessa vacina obrigatória. Ele falou que ao se vacinar as pessoas, como está descrito na lei, elas terão que receber uma identificação na sua mão direita ou em sua fronte. Onde nós vemos isso, pessoal? Na Bíblia, dizendo que todo aquele que receber a marca da besta em sua mão direita ou na sua fronte, ela automaticamente nega a liderança de Jesus na sua vida. Então, quando ele falou isso, milhares de políticos, porque ele fala para todo o mundo, esses 3 bilhões de pessoas é ao redor do mundo. Então esses líderes se levantaram e decretaram o fechamento da publicação dos vídeos diários desse pastor. Então milhares de pessoas ao redor do mundo se levantou, fizeram uma petição, inclusive até eu assinei essa petição, para que o canal não fosse fechado e para que nós pudéssemos estar assistindo durante esse período de pandemia uma palavra de vida, que é a palavra que Deus tem dado através do servo dele, o pastor Chris. O que eu quero trazer para vocês é que no Canadá, agora em Toronto, eles estão criando uma lei que os pais que não vacinarem os seus filhos não poderão mais renovar a matrícula das suas crianças. E se eles não querem vacinar os seus filhos por questões religiosas, eles terão que fazer isso por escrito e a lei irá analisar esses pedidos. Vocês entendem que a partir do momento que os pais se propõem a fazer isso, eles se expõem? Ele tem que dizer qual é o motivo, ele tem que dizer que por conta da fé dele, ele tem que dar detalhes da vida pessoal dele.
e ainda vai ser analisado pela justiça. Uma outra coisa, agora também numa cidade chamada Calgary, no Canadá, foi criada uma lei que vai ser aplicada a partir de segunda-feira, no dia 25 de maio desse ano de 2020, que qualquer mesquita islâmica, qualquer templo judaico ou qualquer igreja que lê em seu livro alguma coisa falando sobre o homossexualismo contra o transgênero, automaticamente aquele líder religioso ou aquela pessoa que estiver lendo será presa. Preste bem atenção. Se uma pessoa quiser trocar de sexo, um transgênero quiser trocar de sexo, a partir dessa lei que vai ser efetivada a partir de segunda-feira, dia 25 de maio, se essa pessoa quiser, antes de trocar de sexo, pedir um aconselhamento a qualquer pessoa, inclusive a padre, pastor, rabino, não importa quem, mas se essa pessoa que está dando conselho for um líder religioso, ou ela professar uma fé contra a opção daquela pessoa, mesmo que o indivíduo esteja pedindo conselho, automaticamente a pessoa que está dando conselho será presa ou pagará uma fiança de $10.000. Aí você fala assim, Rejane, o que isso tudo tem a ver? Isso nos faz lembrar a revelação que Deus me deu em 2014, que eu estava indo para um país e que esse país eu tinha que pegar um documento no aeroporto e ele falava para mim e aquele homem no aeroporto, quando me dava o documento, dizia para mim, eu sei tudo que você prega no YouTube, aqui no nosso país tem as leis e você tem que viver as leis. Se você quer falar alguma coisa sobre a tua Bíblia, você vai falar dentro da tua casa e para você. No nosso país tem uma regra, você aceita seguir a regra ou não? Eu estou falando para vocês, lembra que eu estava vendo a perseguição da igreja? Inclusive eu vi um pastor meu lá de Jacarepaguá sendo preso porque estava pregando contra os transgêneros, os homossexuais, contra essa lei que estava sendo imposta. Vocês lembram disso, que eu via rabino, eu via padres, eu via pessoas com chapéu diferente que na época eu não sabia o que era, mas hoje eu sei, porque agora eu vivo com pessoas do mundo islâmico.
Hoje eu sei tudo que Deus me mostrou naquela revelação. Queridos, quando eu fui lá buscar esse documento, o rapaz do governo olhou para mim e virou para mim e falou assim: eu conheço você, nós conhecemos você, nós sabemos a quem você serve, nós sabemos o que você prega e o que você faz, sabemos toda a sua história pelo Facebook, por tudo que você tem, toda a rede social, nós conhecemos vocês. Eu sei o que você faz nas redes sociais, nós sabemos que você prega. Aqui, o nosso país tem regra, ele é laico, e nada do que você pode abrir a boca para dizer pode ser contra aquilo que as pessoas creem. Então, se você quer ler a sua Bíblia, se você quer falar do seu Deus, você fale dentro da sua casa e não em público. Se nós virmos você carregando a tua Bíblia na rua ou falando do teu Deus para alguém, nós iremos até você, porque nós sabemos tudo que você faz, aonde você mora, nós conhecemos tudo sobre você. E eu estava pegando aquele documento e ele foi falar assim: você concorda com isso? Você concorda em obedecer às regras do país? E eu, na mesma hora, assustada, com medo, eu falei assim: sim, eu concordo. Eu falei assim: contanto que não me proíba de adorar o meu Deus, e tá bom, eu concordo. Eu dentro de mim falei isso, é claro. E assinei o documento. E eu falei com a mamãe: mamãe, aconteceu isso. E a mamãe pegou e falou assim: filha, não se assuste, porque aqui no Brasil tá a mesma coisa. E ela começou a falar tudo o que estava acontecendo no Brasil. Ela disse para mim, no sonho, que tinha acontecido, baixado uma lei no Brasil, que nenhuma igreja poderia mais falar e nem discriminar homossexuais, travestis, nada. Qualquer pessoa que falasse que está escrito na Bíblia alguma coisa que outra pessoa pratica, essa pessoa era passível de prisão. E eu, como eu estava acompanhada, eu virei para essa pessoa que estava do meu lado e falei assim: eu tô com medo, mas não adianta, nem aqui nem no Brasil, tá tudo a mesma coisa. E nós íamos para casa. E o que acontecia? Quando nós íamos para casa, era como se eu estivesse tendo uma visão na minha casa. Eu ia a visão era no Brasil. Eu via as igrejas, os cultos estavam sendo feitos de portas fechadas. E eu via um pastor, que foi meu pastor na época, ele pregando no culto de domingo, que o culto de domingo era cheio. E isso tudo foi uma visão, não sonho que eu estava tendo, que eu estava vendo. Então eu via as cadeias, eu via rabinos na cadeia, eu via crentes na cadeia, pastores na cadeia, eu via padres. Porque eu sei que é padres, por causa daquela roupa de missa que eles têm. Eu via alguns padres na cadeia, eu via várias pessoas na cadeia. E aí você me pergunta assim: você sabe que lei foi que baixou? Eu sei a lei que baixou. Essa lei, ela nada mais é do que atinge tudo que se diz família, tudo que se diz bons costumes. É uma lei baixa, uma lei pornográfica. Essa lei, ela vai começar com os transgêneros. Ela começa, na realidade, tudo começa com uma ideologia. Tudo começou no sonho com a defesa do homossexualismo, que nós devemos respeitar as opções sexuais das pessoas. Nessa lei, eu via que não podia mais falar aquela palavra na Bíblia que diz: ficarão de fora os afeminados, porque atingia justamente os judeus. Porque ao longo desse tempo eu estava tentando falar estava tentando entender por que eu via judeu na prisão. Porque no Velho Testamento, que os judeus falam sobre a Torá, fala sobre relacionamento entre um homem com um homem. E eles não poderiam mais falar isso nas suas sinagogas. Eles não poderiam mais pregar isso.
E uma outra coisa, e por que tinha padres também nessas prisões? Não só padres, tinha outras pessoas de outras religiões, um negócio na cabeça que eu não sei o que é, eu não sei que religião é aquela. De verdade, é tipo um chapéu comprido para cima. Enfim, o que acontece? Tinha outras pessoas de outras religiões. E aí eu comecei ao longo do tempo a descobrir o porquê essas pessoas estavam lá. Mas na lei, o que a lei dizia? Não era mais proibido, não era mais pecados, não era mais erro. Não é errado o homem ter relação sexual com outro homem, mulher ter relação sexual com outra mulher. E qualquer um de religião ou de qualquer um que abrisse a boca para falar para essas pessoas que elas estavam erradas, essas pessoas que abrissem a boca era passível de prisão. Mas queridos, tudo que eu vivi naquele sonho está acontecendo. Está acontecendo. A Igreja de Cristo, eu tenho muita coisa para falar, vou tentar cortar, mas eu estou tentando passar para vocês de um ponto, porque a nossa mídia está começando a ser censurada. Tudo que você se expõe no YouTube agora está sendo censurado, está sendo filtrado. Então, queridos, eu quero avisar vocês que muitos me perguntam, nós estamos já vivendo a perseguição? Não. Esse vídeo aqui é para alertar todos vocês que nós estamos saindo do princípio das dores. E nós vamos começar a entrar nas primeiras dores. Princípio das dores é diferente das dores. Princípio das dores é quando você começa a sentir a contração. É quando você começa a sentir a agonia. Mas você não sente a dor em si. Nós estamos começando a entrar no período das dores, no período que a igreja vai começar a passar pela perseguição. Só que eu quero trazer uma outra revelação para vocês. Escute isso que eu quero trazer. No outro sonho que Deus me deu a respeito da revelação do rapto da noiva de Cristo, eu não sei se vocês se lembram, também vou deixar o link aqui, que havia uma mudança. Toda vez que acontecia um sinal, apareceu um sinal no céu, aconteceu alguma coisa naquele local onde o sinal aparecia. E eu questionava para Deus no sonho o porquê ele estava permitindo que os filhos dele passassem por aquilo ali, por toda aquela agonia. No sonho, Deus me mostrou claramente que vários crentes tinham se desviado. Vários crentes estavam de cabelos em pé porque estavam achando que estavam passando pela grande tribulação, que o arrebatamento da igreja aconteceu e eles ficaram. Eu lembro que nesse sonho eu estava voltando de viagem em um carro vermelho. E quando eu voltava dessa viagem, eu via nitidamente algumas coisas e eu questionava a Deus. E eu via naquele sonho o homem na televisão. Mas eu até então não tinha informação do que se tratava. Eu só sei que tudo que acontecia na natureza, eu sabia que acontecia alguma coisa naquele local e eram desastres naturais. Quando eu questionava isso para Deus, Deus falava para mim: filha, não sou eu que estou nesses sinais. Não sou eu que estou nessas nuvens, nessas catástrofes. E eu via claramente o que estava no céu, naqueles sinais. Até que passava-se um tempo, eu ouvi a palavra basta. O que eu entendi da palavra basta é que Deus já tinha se cansado de tanto homem manipular a natureza e assustar
a população e, por conta disso, eles requeressem domínio sobre aquela população onde o sinal era aplicado. E passaram-se algum tempo depois, aconteceu o rapto da noiva de Cristo. Não o arrebatamento, mas o rapto. Quem não assistiu a essa revelação, por favor, vai lá nesse vídeo. Que nós estávamos indo para uma cidade, a gente estava indo passear. E foi interessante porque a gente estava usando um carro vermelho. E naquele momento estava acontecendo várias coisas no mundo, como catástrofe, terremoto, inundações, essas coisas todas. A gente não via isso propriamente onde nós estávamos, mas a gente via que todas essas informações estavam sendo passadas pela televisão. E o engraçado é que você virava para mim e falava assim: a gente não está vivendo a grande tribulação? Porque a Bíblia diz que quando tudo isso acontecesse, todas essas coisas que estão acontecendo, iriam acontecer justamente na grande tribulação. E aí eu vou falar assim: não, a gente não estava na grande tribulação, até porque nós vamos ser arrebatadas e a gente não vai passar por isso. E o interessante é que na hora que você falava isso, nós víamos pela televisão que aconteciam algumas coisas no céu, alguns sinais no céu, e toda vez que aqueles sinais apareciam, interferia no clima daquela região do qual o sinal apareceu. Então toda vez que acontecia um sinal no céu, as pessoas que daquela região ficavam desesperadas, porque sabia que havia alguma catástrofe, algum terremoto, alguma inundação, não sei, mas sabia que ia acontecer alguma coisa. Acontecia tudo aquilo em vários países, então todos os países estão desesperados com isso. Então apareceu um homem, e esse homem era muito simpático, muito, sabe, ele trazia uma palavra de muito conforto. Então todo mundo sentia calmo, confortável quando ele falava. Então as pessoas ficavam calmas, ficavam tranquilas, porque ele dava uma palavra, sabe, de conforto. Aí o que aconteceu? Eu vi algumas pessoas que eram cristãs, que eu conheço, que eu sei que são cristãs, e elas ficavam fascinadas quando olhavam pela televisão aquele homem falando. Então elas queriam que o homem falasse para trazer conforto a elas de todas aquelas coisas que estavam acontecendo. Aí eu falava assim: poxa, Senhor, por que a gente está passando por isso, né? E como você estava falando que a gente estava passando pela grande tribulação, e eu vendo aqueles crentes todos, todo mundo ouvindo aquele homem, e as pessoas estavam concordando que elas estavam passando pela grande tribulação, silenciosamente eu comecei a falar assim: poxa, Senhor, será que tudo que eu preguei é mentira? Será que realmente nós vamos passar toda a igreja pela grande tribulação? Nossa, então a gente vai viver todo esse momento, todo esse período. E aí eu falava assim: poxa, Senhor, por que toda essa catástrofe a gente está vivendo tudo isso? E aí o Senhor falava comigo assim: não sou eu que estou nesses sinais. Esses sinais que está fazendo é o homem. Vinha uma voz no sonho e falava isso para mim. Eu ouvia aquela voz falando: não sou eu que estou fazendo esses sinais, é o homem que está fazendo. Aí eu falei: mas como que um homem pode mexer no céu? Como que um homem pode fazer todos esses sinais? E os sinais eram como se fosse um arco-íris, e tinha algumas coisas, algumas figuras no céu. Era engraçado, mas era como se tivesse algumas figuras. Não vou falar que é tipo nuvem, porque era mais realista que nuvens. Tá entendendo? E toda vez que esses sinais apareciam no céu, naquela região que os sinais apareciam, virava tinha catástrofe, tinha alguma coisa. Ele mexia, aqueles sinais mexiam com a natureza. Então as pessoas ficavam com medo, porque sabia que alguma coisa ia acontecer naquela região. E aí eu falo assim: ué, mas Senhor, se não é, como que o Senhor permite, já que o Senhor não está dizendo que não é o Senhor que está ali, como que o Senhor permite então que o homem faça isso? Como que o Senhor permite que o homem mexa com as coisas
do céu e engane a todo mundo, porque todos nós estamos acreditando, né? Todos os seus servos estão acreditando. Eu no sonho usava essa expressão, que é o Senhor que está fazendo isso. Aí o Senhor falou assim, mas eu avisei na minha palavra que isso ia acontecer. Só irá acreditar quem quer acreditar. Quem não confiou. Quem prefere, é mais fácil acreditar que sou eu que estou fazendo esses sinais do que crer que eu jamais iria permitir que isso fosse acontecer com os meus. Nossa, Vivi, Deus falou comigo que quem está fazendo esses sinais é o homem e não ele. Ele não está nisso. E ele disse para mim que ele vai vir o mais breve possível. E eu lembro que a gente a gente parece que estava voltando da outra cidade que a gente estava vindo, que a gente tinha ido visitar ou passear, e eu ouvi uma voz: basta. Aí eu entendi no sonho que quando aquela voz falou basta, ela estava se referindo ao que os homens estavam fazendo, a manipulação dos homens, que o homem tinha chegado a manipular até a natureza. E estava levando muitos, enganando a muitos. E aquela voz, ela preencheu todo o ambiente. Eu estava na rua, mas era como se eu estivesse num recinto fechado, porque a voz, ela ecoava, surgia eco da voz. E era uma voz forte: basta. O que eu quero trazer para vocês é que o coronavírus, assim como tantos outros sinais que têm acontecido aqui, não é Deus agindo. É a manipulação dos senhores do mundo para controlar a população. Mas eu quero trazer uma outra notícia para vocês, é que eu vou precisar do entendimento de vocês. Eu disse a vocês que nós estamos ainda no princípio das dores e que nós estamos caminhando para as dores. As dores de parto é quando a igreja começa a ser afligida pontualmente. Nós temos visto que agora, não só no Canadá, na China, em vários outros países, nem culto online pode ser feito. E eu tenho recebido muito vídeo de vocês aí do Brasil, que muitos locais do Brasil, eles também estão começando a impedir que cultos sejam feitos até com 2 pessoas. O que eles querem fazer é silenciar a igreja. Só que ainda que nós não façamos nenhum culto online, eles não podem silenciar a nossa voz de orarmos. A palavra de Deus diz que a oração move a mão de Deus. O que nós crentes temos que fazer é nos consagrarmos a Deus. Na revelação que Deus me deu sobre o governo do Jair Bolsonaro, Deus me mostrou que um pouquinho de tempo o vice do Jair Bolsonaro tinha poder e o Jair Bolsonaro, ele ficava sem poder. Eu não sei o que aconteceu para que o Jair Bolsonaro perdesse esse poder. Ele não era afastado, eu só vi ele deslizado na parede, enfraquecido, e o vice muito forte, muito proud de tudo que estava acontecendo com ele, e o exército prestando continência para ele. Após esse período, eu via um homem na televisão, assim como eu vi no rapto da noiva de Cristo, na revelação do rapto da noiva de Cristo, e esse homem falava algo na televisão e eu não via. Só que uma parente minha no sonho falava que esse homem aparecia de vez em quando. E ele dizia que naquele momento ninguém era mais rico que ninguém. Todo mundo era igual a todo mundo. Tudo que um comia, o outro comia. E eu no sonho eu falava, eu não acredito que isso está acontecendo. E eu saí imediatamente daquela residência, porque eu entendia no sonho que aquele homem que aparecia na televisão era o anticristo. O que eu quero avisar vocês é que de todas as revelações que Deus tem me mostrado, eu não posso me negligenciar.
Porque todas têm se cumprido e rápido, inclusive muitos particulares têm se cumprido, outras têm se cumprido, mas eu não vou falar nesse vídeo porque senão vai ficar muito longo. Mas é que no período em que o Bolsonaro ainda estiver com todo esse engajamento ainda na política, e após o período que ele não for mais o líder do Brasil, nós estaremos conhecendo o anticristo. É muito sério o que eu estou falando, queridos. É muito sério o que eu estou falando. E não é achismo. É muito sério. Eu estou muito assustada com tudo que está acontecendo, por tudo está sendo tão rápido. Então, o anticristo, em alguns anos, daqui a algum tempo, ele vai se manifestar. Ele não vai se revelar, ele vai se manifestar. De alguma forma ele vai aparecer. Ainda não como o solucionador de tudo, mas ele vai se manifestar. Depois ele vai se revelar. E quando ele se revela, nós sabemos, para quem acompanha os estudos, é quando ele ataca diretamente o povo de Deus e quando ele ataca tudo aquilo que é santo. Só que aqui eu quero contar uma revelação que eu tive no dia 26 de março desse ano. E é por isso que eu dei um break também dos estudos e nós vamos conversar. Porque Deus me falou que Ele quer que eu pregue para todas as pessoas que deixaram de servi-lo por conta de pessoas, de falsos profetas que expulsaram, que tiraram essas pessoas da direção da porta. Quem não assistiu uma revelação do canal Falando de Deus que fala a grande porta, que muita gente estava caminhando para a porta, em direção a Cristo, e havia homens em frente àquela porta dizendo que não era para aquelas pessoas entrarem, mandando elas olharem para o semblante daquele homem que estava convidando elas. E elas, com o coração sedento de entrar pelas portas, elas não entraram pela porta. Jesus me pediu em um sonho para eu pregar para essas pessoas. Por isso que muitos estão reclamando que eu estou saindo do ponto. Eu não estou. Eu estou obedecendo a voz de Deus. Por quê? Porque nós estamos chegando no momento que nós vamos ter que nos calar e não haverá mais pregações livres. Nós teremos que pregar particularmente. Vocês veem que no Canadá já está começando assim. Nós não vamos poder mais pregar, queridos. Começando no Canadá. Já começou na China. Já começou em várias partes do mundo. No Canadá, agora, a partir de segunda-feira, já não podemos falar livremente. Então eu preciso pregar o máximo que eu puder rápido. Porque não vamos poder mais falar a verdade. E muitos de nós vamos começar a ser presos. Presta atenção. Deus me deu um sonho no dia 26 de março. E eu não vou poder contar na íntegra o que aconteceu, mas eu peço que vocês entendam. Eu não sei ainda a revelação completa desse sonho, o entendimento completo desse sonho. Eu ainda estou estudando as datas, mas pela primeira vez Deus me deu números. No sonho de outubro, Deus me deu o calendário outubro. Eu vi um calendário virando, ou seja, o mês de setembro saindo, eu vi automaticamente uma parede, tipo um verde amarelado, o mês de outubro. Mas agora, nesse sonho do dia 26 de março, Deus me deu me deu números. Eu sonhei, eu não sei exatamente se eu estava fora do Brasil ou se eu estava no país. Eu sonhei que eu recebi uma ligação de uma amiga que eu não vejo há muito tempo, que eu amo por demais. Eu sonhei que eu tinha ido visitar essa amiga. Era interessante porque no sonho parece que eu tinha conversado com essa amiga um dia antes. E ela estava reclamando comigo que as coisas no Brasil estavam muito difíceis e ela não estava conseguindo algumas coisas. Eu até, na minha mente, estava duvidando, eu achava que ela estava fazendo um charme. Mas eu mesmo assim, eu dei uma palavra de conforto para ela. Só que no sonho, parecia que no dia seguinte eu recebi uma ligação para visitá-la. Aconteceu alguma coisa com ela e eu fui. Quando eu cheguei lá, eu a vi deitada numa cama e ela tinha partido. E eu ficava muito decepcionada porque eu
não queria acreditar naquilo, porque eu falava assim, não pode. Ontem eu estava conversando com ela. Ontem ela estava bem. Ela estava fazendo altos planos. Como isso pode ter acontecido? E eu lembro que nessa revelação, minha irmã estava desse lado aqui, eu de frente, minha irmã estava do lado direito, e tinha duas mulheres que eram vizinhas dessa moça. E elas olhavam para mim, eu estava muito triste, muito desanimada. E elas me mostravam uma caixa. A caixa era um pouco maior que uma caixa de sapato e era uma caixa. E eu sabia que eu tinha que colocar o corpo dessa moça dentro dessa caixa. E eu estava relutante com aquilo porque eu não queria acreditar. E eu cheguei perto da minha irmã e falei assim, como pode isso ter acontecido? Ela era tão nova. Mas eu também não queria expressar para as pessoas ali perto, para as duas vizinhas dela, que eu não sabia a idade dessa moça. E eu perguntava para minha irmã, você sabe quantos anos ela tinha? E a minha irmã me falava a idade dela. Eu não posso falar, eu não posso dar a idade dela. Eu tenho muitos amigos que acompanham o meu canal e vão começar a fazer cálculos. E eu não quero que ninguém fique fazendo cálculos e achando que vai morrer daqui a tanto tempo. Então, por isso que eu vou falar em enigma e vocês vão entender. E a parte mais importante, eu vou tentar fazer vocês entenderem, ok? Então, quando a minha irmã me falava a idade dessa moça, eu entendi automaticamente que eu não tinha conversado com ela no dia anterior. Eu não só entendia que eu já tinha estado com ela outras vezes. Eu já tinha abraçado, a gente já tinha brincado, a gente já tinha se divertido. E eu entendi que aquele período que eu tinha falado com ela, ela tinha uma idade e que tinham se passado 13 anos. Desde a época que eu tinha falado a última vez com ela, que eu tinha dado conselho, até o dia da morte dela, tinham se passado 13 anos. E aí, naquele sonho, eu levantei, eu acordei chorando e agradecendo a Deus, porque eu pedi a Deus que todas as pessoas que eu amo, amigos, que fossem morrer, que Ele me dissesse. Eu não queria mais ter nenhuma surpresa. Porque há um tempo atrás, eu tinha algumas pessoas que eu amava muito. Inclusive Deus me pediu para eu tinha acabado de chegar da faculdade. Eu senti de ligar para ele. Assim que eu cheguei da faculdade, eu não liguei. No dia seguinte ele tinha morrido. E eu me senti muito mal com aquilo. Então, não pode falar quantos anos você tinha, não? 52? Não posso falar, senão a pessoa vai calcular. Então, o que acontece? Eu pedi a Deus para que eu falei, Senhor, se eu realmente faço a sua vontade, o Senhor poderia pelo menos preparar o meu coração para as perdas? E Deus me mostrou que essa pessoa faleceria a idade que ela iria falecer. E hoje eu sei a idade que ela tem. E Deus disse, daqui a 13 anos eu vou levar. Quando eu acordei, eu ainda estava sob o efeito do sono. E ao mesmo tempo eu tinha acordado. Mas eu ainda estava dormindo. E era como se eu tivesse ainda sonhando. Eu vi que assim que isso aconteceu, eu tinha saído, eu tinha viajado para pregar em alguns lugares. E eu ouvi uma voz falando dentro de mim, você tem 15 anos. Ou seja, olha, queridos, essa pessoa falecerá daqui a 13 anos e após 13 anos eu terei mais 2 anos. Eu sei que é muito tempo. Eu ainda não sei o que significa. Se tudo está começando a acontecer agora, se eu estou dizendo para vocês que eu vejo a manifestação do anticristo ainda nesse curto período após a saída do Jair Bolsonaro, e hoje a gente vê tudo se reportando, os governos se reportando contra a palavra de Deus, não só contra os cristãos, mas contra judeus, muçulmanos e tantas outras religiões que professam algo que é contra o sistema. Como pode caber na minha mente que daqui a 15 anos isso irá acontecer? Que eu só tenho 15 anos. Eu fiz o cálculo de tudo isso. Esse cálculo deu 2033, a morte dessa pessoa. A Bíblia diz que após os 70,
e fada e canseira, mas uns pela sua robustez chega até 80. Israel fez 70 anos em 2018. 2018 mais 10 anos dá 2028. Então, se eu parar para analisar a questão da figueira, e pela sua robustez, muitos chegam a 80, então a gente tem uma data limite 2028. Mas o porquê eu tive um sonho que uma pessoa irá morrer em 2033, e após isso eu tenho 2 anos, ou seja, 2035, a data máxima. Eu quero dizer isso para vocês porque quando eu ouvi essa voz, eu não conseguia ver mais nada depois desse período. Não para mim. Eu queria compartilhar esse sonho com vocês depois que eu tivesse todo o enigma fechado. Eu só vou te fazer uma pergunta a todos vocês que entendem da palavra de Deus. Será que Deus, ele está pontuando o florescimento de Israel a partir do momento que ele foi reconhecido como nação? Será que não tem nenhum ponto ali que distancia, ao invés de ser 2018, seria 2, 3 anos depois, e esse cálculo está fazendo muitas pessoas acharem que Jesus vai voltar agora, mas Jesus só vai voltar daqui a um período um pouco mais distante. E aí, por isso que eu falo para muitos de vocês, assim como tem sido mostrado para mim nas revelações, que a igreja passará pela tribulação. Queridos, será que esse cálculo não está errado? Porque muitas pessoas estão achando que não vão passar pela grande tribulação, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, a igreja vai passar pela tribulação. O porquê Deus me mostrou que daqui a 13 anos eu vou perder uma pessoa importantíssima, uma pessoa, uma amiga, uma pessoa maravilhosa para mim. Porque pela primeira vez eu fiz o cálculo e Deus me deu números. E porque eu ouvi essa voz no meu coração dizendo, você tem 15 anos. E quando eu acordei, Deus mandou, aí eu ainda perguntei, eu nunca vi isso na Bíblia. E Deus falou assim, leia o que eu fiz com o rei Ezequias. E quando eu olhei a passagem que está em Isaías, Deus deu quantos anos ao rei Ezequias, queridos? 15 anos. E eu perguntei a Deus, Senhor, mas 15 anos como? A partir de quando? O Senhor, a partir dessa noite que eu te dei a revelação. Então, a partir do dia 26 de março, daqui a 15 anos, algo vai acontecer que eu não sei, mas 2 anos antes, que corresponde a 13 anos, eu vou perder uma pessoa muito querida. Então, querido,
Então, queridos, eu vou encerrar esse vídeo dizendo todas essas informações. Eu sei que foi muita informação. Eu quis trazer ao pé para vocês tudo, para que vocês publiquem, divulguem isso, por favor. Canadá já está começando agora com a restrição da palavra de Deus. Nós estamos agora após... tudo vai se abrir normalmente, mas depois virá um vírus, que vai ser um vírus que vai matar a terça parte da população. Virá agora manifestações no tempo, como já tem acontecido em algumas cidades do Canadá e em outros países. E Deus manda avisar que não é Ele. Mas tudo isso é necessário acontecer para que Ele venha. E no momento certo Ele vai dizer, basta. E quando Ele disser basta, Ele levará a sua noiva. E em pouco tempo essa noiva aparecerá para algumas pessoas a quem Cristo quer que ela apareça. A igreja sofrerá a grande tribulação, sim, mas o nosso Senhor virá buscar a sua igreja para se encontrar com Ele nos ares. Eu só quero que vocês não sejam engodados, não sejam negligentes, não sejam sonhadores. Pastores, por favor, eu peço que vocês parem, por favor, de pregar o pré-rapto. Não existe. Eu era assim, eu pensava assim. Não é vergonhoso a gente mudar de posição. Eu mudei, tantos outros têm mudado. A igreja vai ser perseguida, a igreja vai começar a ser perseguida no Canadá a partir de segunda-feira, em uma cidade do Canadá. E vai se estender para as outras cidades em pouco tempo, porque essa cidade é considerada a mais conservadora do Canadá. Se a mais conservadora, que é aquela que é onde tem a proteção mais pela família, está abrindo mão da lei de Deus, que dirás as liberais? Se a conservadora está abrindo mão da palavra de Deus, as liberais vão abrir mão da palavra de Deus também. Vai ser muito mais fácil. A igreja começou a perseguição, vai estar começando a apertar o parafuso. E, gente, preste atenção às revelações que Deus me mostrou e tem se cumprido. Eu peço que, por favor, o YouTube tem bloqueado todos os meus vídeos. Eu tenho tido muita dificuldade para publicar esses vídeos. E agora eu vou começar a pedir a vocês uma coisa que eu nunca pedi. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas. Vai ter um tempo que eu não vou mais poder pregar. Eu não vou mais poder passar esses vídeos para vocês. Literalmente, eu vou ter que sair do YouTube. Então eu peço para vocês que vocês publiquem todos os vídeos até o dia dos estudos, por favor. Publiquem. Faça as pessoas conhecerem a verdade. Faça as pessoas entrarem pela porta. Faça as pessoas conhecerem a Cristo. Enquanto há tempo. Porque está vindo tempos difíceis que nós não poderemos mais pregar o Evangelho. É por isso que eu ainda insisto em fazer os estudos. Porque o tempo do Evangelho de ser pregado está encerrando, está acabando. O tempo da graça está acabando. É por isso que eu prefiro pregar a palavra de Deus do que pregar o que está acontecendo na atualidade. Mas agora a gente vai tentar fazer um mix, ok? Eu conto com você para divulgar os vídeos do canal Falando de Deus. E eu conto com você principalmente para orar por nós. Para que a gente possa continuar firme, trazendo as mensagens do Senhor a cada um de vocês. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Fiquem firmes. Tudo é necessário que aconteça para que o verdadeiro Rei venha reinar não somente nas nossas vidas, mas em todo o mundo. Amém.